com o tema A Importância dos Povos e Territórios para a Geopolítica Brasileira e para a Episteme Amazônica. Professor Lino João de Oliveira Neves, que é professor da Universidade Federal do Amazonas de Antropologia, com especialização, mestrado e doutorado em áreas relacionadas à antropologia e sociologia. Sua pesquisa se concentra entre questões indígenas, principalmente na região amazônica. Professor Lino João, vai ser destinado um tempo de 15 minutos para a abordagem do tema. Para começar, eu quero dar uma boa tarde a todos, um bom evento, e dizer que eu estava muito preocupado porque aqui onde eu estou, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, eu estou sem energia desde ontem. Acabou de voltar há pouco tempo, mas como eu tinha um link diferente, eu não conseguia entrar. A partir do que a gente tinha falado, eu tinha pensado que eu ia ter um tempo um pouco maior, então eu vou deixar uma introdução. Eu tinha dividido a minha fala em dois momentos. Uma é uma discussão de ideias e conceitos, uma abordagem meio conceitual, e depois uma discussão mais de uma reflexão crítica. Então eu vou sugerir para quem está mexendo agora na minha apresentação, que pode ir direto para o slide número 15. A partir do título que eu dei, né, a temática é essa que a Pareda acabou de falar, a temática dessa minha abordagem, dessa minha fala, ela é aquela temática que foi sugerida pelo Congresso, pelo simpósio, que é aquela temática de a importância dos povos e territórios da geopolítica brasileira e a episteme amazônica. E eu dei como título essa minha fala, novas entre aspas, novas epistemologias indígenas amazônicas para pensar um mundo plural. Eu lembro que esse PowerPoint, suporte da minha fala, ele foi disponibilizado e autoriza a professora Heloísa Helena a disponibilizar para quem queira fazer uso dela. Então, eu tinha feito duas primeiras partes, um primeiro momento de enunciado de ideias e conceitos, e um segundo momento onde eu pretendo discutir mais uma questão mais conceitual, crítica, ou uma crítica conceitual sobre essa ideia da episteme nova, da epistemologia. E é a partir daí, então, que eu vou começar a discutir, né? E para discutir isso, eu vou sugerir que a gente tome como ponto de partida essas questões centrais para nortear a nossa discussão. São alguns questionamentos que nós devemos ter quando pensamos em epistemes ou epistemologias indígenas e a contribuição que elas podem dar para o mundo contemporâneo. Uma primeira pergunta é: a ciência é a única forma de pensar o mundo? Uma outra questão: são possíveis outras formas de pensar o mundo? São possíveis outras racionalidades distintas? Faço outro questionamento. E também, a partir desses três pontos, que contribuições estas outras racionalidades podem trazer para o pensamento contemporâneo? Segue. Dá outro toque aí no slide. E qual é a importância dessas outras racionalidades para o mundo plural? Ou seja, o que eu estou querendo levar em discussão pode ficar lá naquele mesmo. O que eu estou querendo propor a discussão é a gente refletir criticamente se a única forma verdadeira, correta de pensar o mundo e as relações que nós, humanos, temos com o mundo é através da ciência, ou se existem outras formas de pensar o mundo. Pensar o mundo é conhecer o mundo, interagir com o mundo, né? Outro slide, por favor. Então, para essa discussão, eu vou fazer duas rápidas discussões. Isso é muito rápido, dado esse tempo que me foi informado de 15 minutos. Eu quero discutir o que é epistemologia e o que vem a ser indígena e índio. Outro slide, por favor. Epistemologia, pode passar. Se a gente pensar a etimologia da palavra, episteme, conhecimento, logia, o estudo. Etimologia, então, o estudo do conhecimento, das suas fontes e como se dá a aquisição. Pode passar outro slide. Então, nesse sentido, se a gente buscar uma definição para epistemologia, a gente pode pensar, e eu busquei isso no dicionário OAS, procurei uma definição que fosse bem de senso comum, nada
epistemológica, nada filosófica, nada científica, né? Senso comum. Essa definição traz para a gente que epistemologia é a teoria do conhecimento, é a reflexão sobre a natureza, sobre como os homens pensam a natureza e o modo e a vida, e o conhecimento das relações entre os sujeitos e os objetos que eles se relacionam no mundo. Nesse sentido, a epistemologia é isso. Pode voltar lá. Pode ir. Nesse sentido, então, uma conceituação, a gente tem que a epistemologia é uma reflexão geral em torno da natureza, das etapas de formação do conhecimento humano, especialmente das relações que estabelecem entre os sujeitos, homens. Quando eu falo homem, eu estou falando homens e mulher, né? Homens, indagativo, homem que se questiona, e objeto inerente, que é o objeto aquele que o homem questiona, né? Outro slide. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que a epistemologia é uma área do conhecimento das humanidades que estuda a formação do conhecimento, a diferença entre ciência e senso comum e a validade do saber científico, dentre outras questões. Então, o que a epistemologia trabalha? Conhecimento. Dentro de uma concepção muito geral, a epistemologia ela é vista como um conhecimento verdadeiro, que é o chamado conhecimento científico, que estaria em oposição a uma visão não fundamentada, não refletida, não pensada criticamente, que é o senso comum. Eu assinalo que não é isso que eu estou defendendo, estou dizendo que isso é a concepção que tem de epistemologia, né? E o que vem a ser índio ou indígena? Outro slide. Por que eu trabalho esse tema? Porque eu vou trabalhar epistemologia indígena, né? Indígena encontra uma definição um pouco mais conceitual, mais técnica, mais antropológica, que é pela dimensão da etnia, que são as coletividades de pessoas que vivem em grupos sociais e que se diferenciam uma das outras, um grupo social das outras, por particularidades socioculturais. Então, etnia são grupos humanos que têm suas particularidades socioculturais. O que caracteriza isso? Que são grupos sociais iguais, porque são humanos, mas que são diferentes. Então, os grupos sociais são iguais e diferentes. E isso é uma proposição que é muito importante para nós das ciências humanas, ciências sociais, termos em mente, né? Só rapidamente, para dar uma ideia muito conceitual, muito abrangente, para não perder a minha oportunidade, eu como antropólogo indigenista, eu queria lembrar que no mundo, estima-se que existam hoje cerca de em torno de 350 a 500 milhões de pessoas no mundo se identificam como povos indígenas, o que conforma cerca de 5 mil culturas diferentes, em torno de 7 mil línguas no mundo. Só um detalhe muito rápido, não vamos entrar em definir discussão aqui. Existem no mundo cerca de aproximadamente 200 povos que são considerados povos isolados. Povos isolados, que é essa sigla PIAV, que é uma sigla em espanhol, que é considerada no campo do direito internacional, que é Pueblos Indígenas em Isolamento Voluntário. Povos indígenas em isolamento voluntário. Então, desses 5 mil povos indígenas, cerca de 200 ainda hoje mantêm suas tradições próprias muito afastadas, deliberadas das sociedades nacionais. Pode seguir. No caso do Brasil, só para dar uma ilustrada, nós temos um conjunto muito variado de etnias, 240, 305 etnias, esse número varia de fontes, e pelo seu último censo, cerca de 1.700.000 pessoas que são identificadas e se identificam como indígenas. Pode seguir. Mas é importante a gente pensar que quando a gente está falando em epistemologia, ou seja, estão falando de conhecimento, de formas de conhecer o mundo, nós não estamos falando só de índio. Temos que lembrar também que existem várias outras populações que são chamadas de populações tradicionais ou povos e comunidades tradicionais. Nós, em geral, costumamos pensar só em ribeirinho, seringueiro, extrativista, mas existe uma infinidade enorme. Quilombolas, ribeirinho, pescador artesanais, cabaceiros, quebradeiras de coco, enfim, uma variedade. Então, a gente tem que pensar que, quando nós estamos falando de produção de outros povos, que existem no Brasil, por exemplo, nós estamos falando de povos indígenas, de quilombolas e de populações tradicionais, que têm variações
em termos de organização política e de formação de conhecimento. Isso estaria naquela primeira parte que eu pulei, mas a gente pode voltar nela na hora do debate, se for o caso. E a gente está falando índio e indígena, e todos nós sabemos que isso é uma expressão muito errada, porque na verdade nós temos que usar esse Szinho, por isso que eu botei esse S muito grandão aí. Quando nós falamos índio, nós estamos falando índios. Como nós falamos indígenas, nós estamos falando indígenas. E aí a gente pode tratar esses agentes sociais de diferentes formas. Como populações, se a gente estiver enfatizando mais a dimensão demográfica deles, enquanto sociedades indígenas, se a ênfase for mais na de comunidade, de sua forma organizativa, ou povos, se a gente quiser usar e enfatizar a dimensão política desses coletivos sociais, e nações, que é a mesma coisa que povo. Só que no caso do Brasil, e isso eu teria trabalhado lá na primeira parte, no Brasil a gente tem muita resistência ao termo nações, mas efetivamente os povos que compõem uma sociedade de um país são nações. Né? Esse termo nações ele é amplamente difundido em vários países do mundo. Só dois exemplos: Canadá e Estados Unidos tomam os povos indígenas ou os nativos como as nações, as primeiras nações, First Nations, primeiras nações. Né? A seguir, eu vou fazer uma abordagem para a gente, dentro dessa dimensão da reflexão crítica, que eu vou procurar trabalhar os sistemas indígenas de produção, não mais só em cultura indígena, mas em como que eles são sistemas de produção de conhecimento. E para isso, alguns conceitos que vão ajudar a gente a entender o que é essa tal epistemologia, ou as novas epistemologias, como eu sugiro aí, novas entre aspas. Outro slide, por favor. Bom, a minha proposta é, vamos pensar os povos indígenas não mais enquanto comunidades ou enquanto situações políticas ou em termos sociais. Pensar enquanto uma dimensão epistemológica, enquanto culturas que são sistemas de produção, sistemas culturais de produção de conhecimento. Então, os povos indígenas, as culturas indígenas são sistemas de pensar o mundo, pensar a si mesmo e pensar a si dentro do mundo, no mundo, para produzir conhecimento. Nesse sentido, a gente vai ter que entender que cultura é um modo de compreender e classificar o mundo. Isso é uma definição clara da antropologia. E a gente vai perceber, então, que quando povos diferentes entram em contato, o que ocorre, na verdade, é um encontro de conhecimento, um encontro de modos diferentes de pensar o mundo, encontro diferente de sistemas distintos de produção de conhecimento. Vamos à frente? Mas então, esse encontro de culturas, na verdade, todos nós sabemos que quando povos diferentes se encontram, esse encontro normalmente não é algo tão harmônico, tão harmonioso. Na verdade, ele é um encontro-confronto, que é o que se dá também na dimensão dos saberes e dos conhecimentos. Então, o que é esse encontro-confronto de saberes? Em geral, ele se dá sob a forma de imposição de uma determinada forma de conhecimento sobre outro conhecimento. É uma imposição de um poder hegemônico. E isso, pensando em termos de conhecimento, de epistemologia, a gente claramente percebe que existe uma hegemonia do paradigma científico. A ciência se impôs ao mundo como sendo o único paradigma verdadeiro. E com isso ela constrói a subordinação, a anulação, a exclusão de todos os outros paradigmas de saber, de todas as outras formas de produção de conhecimento que são tidos como saberes não científicos. Então, nesse sentido, quando a gente pensa nesse confronto entre sistemas culturais, o que a gente tem claramente é um conhecimento científico que entra em confronto com os saberes tradicionais. Olha só, eu botei conhecimento científico numa letra bem grandona para enfatizar o sobrevalor que nós damos, enquanto que os saberes científicos, os saberes tradicionais, são muito diminuídos. E isso faz parte daquele poder hegemônico de imposição, que é uma imposição colonial, onde o que se tem é o epistemicídio, a destruição, a mortandade da cultura, da etnia,
o genocídio, a mortandade, o assassinato do grupo social, e o epistemicídio, a anulação, a negação do conhecimento próprio de um povo. Etnocídio, genocídio e epistemicídio são processos associados daquela imposição de saberes. E, nesse confronto entre saberes e conhecimentos, o que a gente pensa, o que o senso comum traz de primeiro momento, é que a gente tem de um lado os saberes científicos e de outro os saberes não científicos. Isso é verdade, os saberes indígenas são saberes não científicos, porque eles são saberes que são produzidos sob uma outra lógica que não a lógica científica, que é uma lógica própria da sociedade ocidental moderna. Esses povos têm um outro saber, mas nem por isso os saberes não científicos não são menores que os saberes científicos, né? Então nós temos sistemas culturais de produção de conhecimentos próprios dos vários povos que existem no mundo, e a ciência moderna é apenas um saber, apenas uma das formas de conhecer o mundo, uma das formas de produzir conhecimento sobre o mundo. Outro slide, por favor. Então, o que a gente tem, na verdade, quando há esse confronto entre povos, a gente tem que entender que existe, para a gente entender essa pluralidade de saberes, é necessário a gente pensar em algo como uma ecologia dos saberes. Aí eu uso uma conceituação do professor Boaventura de Souza Santos, onde ele diz que a ecologia dos saberes é a situação baseada na ideia de ecologia, da harmonia dos conhecimentos, das vidas, né, da ecologia, a harmonia das possibilidades de existência, e saberes pensados nessa ecologia. Pensar os saberes como possibilidade. Volta lá, por favor. E ecologia de saberes podia ser chamado de encontro de saberes. Que, na verdade, é isso que eu estou propondo aqui, da gente sair de um confronto para ter um encontro. E como que se realiza esse confronto? Outro slide, por favor. Esse encontro de saberes, também na proposição do Boaventura, a gente poderia chamar uma tradução cultural. E essa tradução aí no sentido, não é a tradução vernacular, fazer a tradução de uma língua a outra, mas tradução cultural é entender que todos os saberes existe uma equivalência entre os saberes. E essa equivalência, ela é diferente de igualdade. Os saberes são diferentes, mas eles são equivalentes. Isso é a gente buscar uma inteligibilidade entre saberes, procurar aquilo que são comuns de entendimento nos saberes. E essa tradução cultural leva a essa inteligibilidade de saberes. Bom, se a gente pensa nessa possibilidade de uma tradução cultural, a gente vai ver que existem saberes diferentes que estão em diálogo. É aquilo que a gente chama do diálogo intercultural ou da interculturalidade. É respeitar cada saber, cada sistema de saber, que tem um diálogo intercultural. E aí a gente vai ter, então, que essa ecologia dos saberes, essa convivência entre saberes distintos, elas devem se dar a partir de uma complementaridade de saber. Nisso daí a gente já vê que a ciência não é o único saber verdadeiro. A proposição que tem nessa linha de análise crítica que eu estou sugerindo é a gente pensar que os vários saberes que tem no mundo são complementares. Os vários temas de produção do mundo são complementares. Se a gente tivesse tempo, poderia usar uma série de exemplos onde mostra que esses saberes são muito complementares. Horas, momentos a gente aciona uma forma de produção de conhecimento, outro momento do outro. Próximo slide. Então, nós estamos falando de epistemologia indígena e epistemologia indígena na Amazônia, que é o fundo da minha fala, né? Mas isso daí é uma simplificação muito grande. Nós temos que falar em epistemologias indígenas, epistemologias indígenas e amazônicas, ou seja, várias formas de pensar entre os vários povos indígenas na Amazônia. Quando eu afirmo a importância e a necessidade de nós reconhecermos, valorizarmos as várias formas de saberes, as epistemologias indígenas e amazônicas, eu não estou dizendo que a gente tem que desprezar a ciência. Não é isso. Porque a ciência, vamos voltar naquilo que eu falei lá atrás, vamos pensar naquilo que eu falei, a ciência é
uma forma de pensar o mundo, a forma da nossa sociedade ocidental moderna. E não vamos desprezar isso daí, porque é uma forma de conhecer o mundo. Mas o que é necessário quando a gente busca valorizar as várias produções de saberes é reconhecer outros sistemas culturais de produção. A ciência não é absoluta. A verdade absoluta não é a ciência. Não existe, em termos de epistemologia, uma verdade absoluta. Existem saberes que se complementam. Outro slide, por favor. Então, o que nós temos que criticar na ciência moderna não é o conhecimento que ela produz, é o monopólio que a ciência quer impor às outras formas de conhecimento. Um monopólio que condena todas as outras formas de produção de conhecimento a condições inferiores. Como eles são categorizados, não são categorizados como conhecimento científico, mas simplesmente taxados como conhecimentos adicionais de uma forma pejorativa. É isso que nós temos que criticar na ciência. Não é o conhecimento científico. Temos que criticar a forma com que esse conhecimento pretende se impor como absoluto, que é um monopólio, sobre. Então, nesse sentido, se a gente reconhece e valida, né, dá valor às epistemologias indígenas amazônicas, a gente vai estar superando aqueles limites da concepção epistemológica da modernidade ocidental, um limite muito estreito, muito tacanho, muito pequeno, e vai permitir a construção de uma nova concepção de mundo, o tal do mundo que eu chamei plural, né? Um conhecimento plural. Essa é, ao meu ver, a grande contribuição que, ao aceitar as epistemologias indígenas, a gente vai poder entender que o mundo ele é muito mais amplo do que só o conhecimento científico. Pode passar para outro slide? Então, lembra que eu falei lá no título da minha fala, novas epistemologias? Novas? O que é novas? Não são novas coisa nenhuma, né? Esse novas, ele para nós, do campo científico, que só agora estamos reconhecendo a importância e valor dessas outras formas de pensar. Então, as novas epistemologias são antigas formas de pensar que sempre existiram e continuam sendo atuais e que ajudam a gente a pensar o mundo. Então, além da negação epistemológica dos saberes indígenas, o contexto político e ideológico contemporâneo ele é frontalmente anti-indígena. Ele é anti-indígena política e socialmente e ele leva à negação dos outros saberes. Bom, essa é a minha fala. Eu acho que eu tenho uns 15 minutos, né? A seguir, eu faço uma indicação de leituras, de sugestões para leitura que estão dispostas aí. Não precisamos repassar eles. Ele está disposto aí nessa abordagem. E aí, se vocês quiserem, peçam a professora Heloísa Helena e ela disponibiliza para vocês, inclusive com essa bibliografia. Bom, tivemos um tempo muito corrido para falar um tema que é amplo, amplíssimo, muito amplo, enorme e é importantíssimo para a gente entender que é necessário dar valor às outras formas de pensar, às outras culturas, não só enquanto pessoas que têm direito de viver, mas enquanto sistemas de produção de conhecimento que produzem entendimentos diferenciados. Talvez, se calhar, a gente pode ter um outro momento, uma outra oportunidade para desenvolver isso um pouco mais amplamente, seja um encontro seminário, uma disciplina, não sei, algo do que a gente pode pensar em termos de ajudar a vocês, jovens estudantes, a avançar nessa ideia de reconhecimento vou falar entre aspas, dos conhecimentos tradicionais, que na verdade são científicos, são diferentes, mas não são desiguais, eles são iguais, diferentes, né? É isso. Falei muito rápido, tentando me ater aos 15 minutos que me foi indicado. Se for o caso, a gente pode voltar a alguma discussão um pouco mais à frente, se vai haver debate, eu não sei como está pensado isso. No caso, voltar àquela primeira parte onde eu
trazia algumas ideias, insinuar algumas ideias para a gente poder pensar, que era a base conceitual para pensar essa minha proposição epistemológica, digamos assim. Eu fico por aqui, eu me coloco, então, à disposição para o debate e acompanhando as discussões que vão a seguir.